Olá, estamos iniciando mais um programa Elite Rosa aqui na rádio, na voz delas, para mulheres que decidem protagonizar com autenticidade. Prazer, meu nome é Fabiana Sampaio, eu sou mentora de mulheres e empreendedora na área da educação que amam um salto rosa e um bom vinho Pinot Noir. Até porque ele é mais leve, assim como a vida tem que ser. Agora são exatamente 12:04, horário de São Paulo, e eu espero que você, nossa querida ouvinte, estejas bem. É um prazer imenso ter você aqui. Olha só, a temperatura aqui em São Paulo hoje é 20 graus, até que aumentou um pouquinho, né? Porque ontem fez um solzinho bem legal. Depois eu vou até falar com a Camis, porque lá em Cuiabá eu sei que lá o sol, não é à toa que chamam de Cuiabrasa, né? Mas vamos lá, eu quero mandar um abraço para o pessoal que está nos ouvindo, inclusive o pessoal de Mato Grosso, Cuiabá está nos ouvindo aqui, de Alta Floresta, Camaçari, Bahia, Santo André, São Paulo, ó, e temos pessoal international aqui também, hein, Cubs, ó, Califórnia, pessoal da Inglaterra, inclusive, que é a primeira vez aqui no programa, pessoal da Argentina que sempre está aqui com a gente, um abraço para vocês. Camis, como é que você está? Oi, gente, tudo bem? É um prazer estar aqui. Fabi, você sabe que você tem um lugar cativo no meu coração. Fabi foi minha ex-mentorada também, hoje mentora mulheres. O que eu acho legal de legados, quando a gente deixa para outras pessoas, é elas fazerem melhor do que a gente. Então, é isso. O legado que a gente passa é para isso mesmo, é sempre melhorando, honrando o nome de quem fez e fazendo melhor, né? É Tá isso. tudo certo, estou bem aqui. É um prazer estar aqui com você nessa segunda-feira. E como é que tá a temperatura aí em Cuiabá? Parece que vai chover, Fá. Você sabe É, assim, quando sério? tá abafado, assim, Sim. úmido, assim, não tá frio, né? Com 20 graus em Aham. São Paulo, fresquinho, mas eu acho que vai cair uma chuvinha mais tarde, tá mais abafadinho, mas tá gostoso, melhor do que seco. Tá certo. Bom, gente, essa é a Camila Mendes, também conhecida como Camis. Ela é mentora de advogadas, é advogada militante do direito do consumidor há 15 anos, é professora universitária, empresária e mentora de advogadas multipotenciais. Inclusive, o nosso tema aqui hoje é a advocacia e a multipotencialidade. Então, a Cami vai bater um papo comigo aqui para falar um pouco sobre esse tema, que muitas vezes as pessoas não sabem o que quer dizer, principalmente a questão da multipotencialidade. Como a Cami disse, gente, ela foi minha mentora, é uma pessoa que eu tenho guardado aqui no meu coração, né, Camis? Assim, para mim é um prazer tê-la aqui comigo. Mas então, vamos começar então nosso programa aqui. E eu queria, Camis, que você explicasse esse termo multipotencialidade, porque muitas vezes as pessoas não sabem, não conhecem, né? Conhece muito o termo potencialidade, mas o multipotencialidade não. Eu queria que você explicasse um pouquinho para as mulheres que estão nos ouvindo aqui. Bom, o termo multipotencial ou multifuncional é uma pessoa que exerce várias funções, né? E ela consegue exercer essas várias funções com maestria, ou seja, ela tem um retorno com cada função que ela exerce. Então, exemplo, eu sou advogada, eu sou professora, eu sou empresária, eu sou mentora, então eu tenho 4 funções. E elas eu exerço com a minha maestria. Cada função dessa que eu exerço, eu resolvo os problemas que eu tenho que resolver, eu me dou bem com essas profissões, e é isso, ser multipotencial, né, ou multifuncional, é exercer várias funções com maestria, e tá tudo certo, e você se dá bem com elas. Você pode ser multipotencial na parte técnica, então, tipo, eu sou uma pessoa multipotencial, então eu sou advogada, empresária, professora, enfim, mas eu também posso ser advogada, eu posso ser junto, por exemplo, paraquedista, se eu quiser ser, posso ser corredora junto. Então, eu sou uma mulher multifuncional, multipotencial. Você pode ser multipotencial exercendo renda ou não exercendo, tá? Mas a minha meta, o que eu sempre falo para todo mundo é: se você tem mais de uma função, é muito interessante que você tenha uma renda delas, porque é muito legal. Então, muitas pessoas exercem outras funções, mas por hobby, né? O que eu Sim, falo. sim. Mas por que não remunerar o seu hobby? Então, eu prego muito isso, a questão da remuneração do seu conhecimento. Entendi. E é aquela coisa, né, Camis? Eu já conversei muito com você sobre isso, sobre esse termo multipotencialidade, porque eu sempre achava que eu não me encaixava muito bem, porque eu falava, gente, eu gosto de fazer várias coisas, né? Aquela questão, ter várias funções. E o mundo sempre pregou que a gente tinha que ser especialista. Sim. Especialista em alguma coisa, fazer aquilo e morrer fazendo aquilo, né? O que você acha sobre isso?
Mas eu também pensava assim, Fá, É? tipo, lógico, quando eu formei em Direito, por exemplo, lá em 2007, janeiro de Uhum. 2007, quando eu colei grau, eu falava assim, beleza, agora eu tenho que advogar, né? Uhum. Aí surgiu a oportunidade de dar aula em cursinhos para o AB segunda fase universidade. Eu ficava assim, mas mais uma função para eu fazer? Uhum. Porque, assim, são funções diferentes. Uma coisa é advogar, Uhum. outra coisa é você Sim. ministrar aula. Uhum. Aí, em 2012, veio a minha loja, que era só de acessórios, né? Aí eu falava assim, mais uma coisa que não tem nada a ver. E agora, como que funciona isso? Quando eu vi, eu já tinha 3 funções e Uhum. trabalhava nas 3 com o mesmo, vamos dizer assim, com o mesmo gosto, com a mesma frequência, com o mesmo Uhum. amor. Aí eu comecei, isso foi até tema da Sim. terapia na época. Eu falava assim, mas será que eu tenho que fazer só uma coisa da vida? A minha psicóloga contestou e falou assim: você só sabe fazer uma coisa da sua vida ou você tem mais coisas para Uhum. oferecer? E aí, a partir disso, eu me libertei. Falei, não, há 10 anos. Eu falei, não, negativo, eu vou fazer o que eu quiser fazer. E aí é Uhum. comigo. E tem muita gente que vem até mim, Fá, muita Uhum. mesmo, Sim. muitas mulheres, que do tipo assim, eu trabalho de manhã numa empresa, eu sou formada em administração e Uhum. também há 5 anos eu advogo. E eu fico na dúvida se eu tenho que largar essa minha profissão de manhã para só Uhum. viver do escritório à tarde. A pergunta que eu faço é: tá atrapalhando uma coisa com a outra? Você já consegue se sustentar só com o seu escritório e não. Não, então não vai sair por enquanto, você vai continuar Uhum. fazendo as duas coisas. Aí que você começa a trabalhar na cabeça da pessoa que, do tipo, a sua vida é diferente, Uhum. nem tudo que é colocado para a gente é uma regra, cada pessoa pode fazer outras coisas, e as pessoas começam a tirar esse preconceito aí da cabeça, essas coisas que foram pregadas para a gente, essas culturas limitantes, vamos dizer assim. É isso mesmo. Eu falo porque eu também passei por esse momento de, nossa, e agora, né? Porque é que nem eu É, falei, não, você tem que, se você, meus pais mesmo diziam isso, você formou nisso, você tem que fazer isso e pronto. Não tem que justo. ficar inventando moda, entendeu? Esse é Então, o termo, inventar moda. Isso inventar mesmo. moda. Então, assim, eu sempre tive, assim, principalmente na minha família, aquela coisa, fica inventando moda, para com isso, faz logo o que você tem que fazer, já formou disso aí, faz isso até o fim. Mas eu sempre tive aquela concepção que não, mas eu gostava de fazer outras coisas e eu tinha a concepção que eu fazia bem. Eu fazia bem. Falei, por que eu não vou fazer? Né? Justo, Não é? justamente. E tem gente, Fabi, que não tem aptidão para ser multipotencial. Tem Aham. gente que foi doutrinado, tem gente que nasceu assim, vai morrer Uhum. fazendo só uma coisa da vida dela. Uhum. E também tá tudo certo, não tem Uhum. certo e errado. Só que se Uhum. você tem aptidão para fazer mais de uma coisa e quer fazer, e por às vezes ter medo do que as pessoas vão pensar, enfim, e tá com vergonha, aí eu vou falar que você tá errado, Uhum. entendeu? Agora, se você quer fazer e tem aptidão, pois vai lá e faça. Certo. E, Camis, uma coisa, por exemplo, eu falo porque eu tenho amigas que também estão nessa questão, né, da multipotencialidade, e aí sempre vem aquela questão. Não sei se isso já aconteceu com você, mas já aconteceu muito comigo. Por exemplo, quando eu vou num consultório médico, quando eu vou fazer um cadastro, lá sempre perguntam assim: qual é a sua profissão? Eu Aí eu sei. falo assim, gente, o que que eu coloco? Outro exemplo, eu saio para ir, por exemplo, eu vou em eventos e tudo mais. Uhum. As pessoas falam assim: o que que você faz? Eu falo, gente, o que que eu falo? Será que, porque assim, se eu falar tudo, a pessoa fala assim, nossa, mas tem aquela concepção ainda, né? De nossa, mas você faz o que exatamente? Porque você faz tudo, né? Então, assim, Uhum. você já passou por essa situação? Sempre. Tipo, no médico, quando pergunta, você é o quê? Eu falo, põe advogada hoje, que eu tô afim de ser advogada hoje. Eu Eu falo também. assim mesmo. Porque até eu explicar mesmo Sim. numa consulta, mas não põe advogada. Uhum. Agora, quando eu vou no evento e alguém me pergunta, eu falo, olha, hoje eu exerço 4 funções. Eu advogo, Uhum. dou aula lá. Uhum. Ah, você faz tudo isso? Sim, eu sou multipotencial, só que tudo com que eu trabalho está interligado. Aí eu Uhum. explico para a pessoa, nossa, que legal, visão de mundo diferente e tal. Aí eu explico, olha, Sim, eu sim. advogo, foi minha primeira profissão, com ela que eu tive dinheiro para poder investir em outras, e tá tudo bem. Aí eu Uhum. explico para a pessoa o que aí a pessoa entende, aí depois fala, nossa, gostei disso, assim, a gente Aham. fica, deixa eu te seguir, vamos conversar, trocar uma ideia. Aham. Vamos, tá tudo certo, Sim, entendeu? isso é uma forma, com certeza, com Não, e certeza. sabe o que que é bom, Fá? Uhum. É que quando você vai a algum evento, que é, por exemplo, de empresários, vamos Uhum. supor, e Sim. você tá lá, você já tem bagagem. Eu já tenho a bagagem da advocacia, a Uhum. bagagem do empresariado, a bagagem de sala de aula, e eu consigo ter, nesses eventos, por exemplo, fazer um network muito maior, muito mais Isso aprofundado, é bom, isso é entende? bom. Então eu Uhum. consigo transitar em vários lugares, que, por exemplo, eu não vou em palestra só na OAB, eu vou em outros lugares também. Eu Uhum. estou em outros polos que não tem nada a ver com a advocacia. E é muito bom para network. Uai, se eu advogo, eles são meus possíveis clientes também.
Sim, entendeu? Então vai tudo uma coisa misturando na outra. é isso aí. Olha que importante, hein? Já deu uma dica maravilhosa aqui, né? Você usa, porque as pessoas perguntam, olha, eu sou multipotencial, e explicar o termo, que muitas vezes realmente as pessoas não conhecem, né? Sim. Gente, agora é 12h14, nós vamos para o nosso primeiro intervalo e daqui a pouco a gente volta com mais programa Elite Rosa, não saia daí. Olá, voltamos com o segundo bloco do programa Elite Rosa aqui na rádio, na Voz Delas, agora exatamente 12h21, horário de São Paulo, e eu estou aqui com a nossa convidada Camila Mendes, que está conversando comigo sobre advocacia e multipotencialidade. Eu quero mandar um abraço ao pessoal de Duque de Caxias, Rio de Janeiro, Florianópolis, Santa Catarina, Santa Cruz do Sul, Rio Grande do Sul, Petrolina, Pernambuco, Recife também, Pernambuco, e Joinville, Santa Catarina. Então vamos lá, Camis. Queria perguntar outra coisa para você. Você já tem um tempo que você também advoga, né, no direito consumidor, e você hoje mentora mulheres na advocacia e a multipotencialidade, seria isso? Como trabalhar advocacia e multipotencialidade? Então, Fá, eu já estou na base de 635 alunos que já passaram por mim desses 4 anos e meio de forma orgânica, né? Sim. E muitas dessas alunas, elas são, obviamente, advogadas, não tem outra pessoa que eu tenha mentorado que não seja advogada, né? Porque o meu público é esse. E a maioria delas, né, eu falo aí em torno de uns 90, 92%, elas têm interesse sim em fazer coisas além da advocacia. Né? Então, assim, ai, Camis, eu quero dar aula, eu também tenho uma mentoria, igual você tem, tanto que eu também abri a mentoria de criação de infoproduto também para auxiliar nisso. Ah, eu quero ter uma loja de roupa, eu quero abrir um negócio de comida, enfim. Então, eu oriento elas nesse sentido. Então, em 2 meses, né, mais ou menos, a gente fala a respeito disso. Então, eu vou trabalhar muito marca pessoal, porque as pessoas não se entendem como marca. Sim. Eu falo onde prospectar essa clientela, como utilizar essa cliente da advocacia para os seus outros negócios e vice-versa, né? Sem ferir estatuto de ética e disciplina. Então, eu trabalho dentro desse contexto. Porque o que eu percebo, as advogadas, geralmente, quando vêm para mim, sua grande maioria, é uma visão muito ainda retrógrada da advocacia tradicional, que já não existe há muito tempo, já para mais de 5 anos esse negócio já está muito diferenciado. E aí questionamentos assim do tipo, se trabalha em home office, trabalha fora, né? Se tem loja física, se tem loja online. Então, como eu passo por isso e já passei também por isso, esses questionamentos, até chegar onde eu estou, então eu oriento nesse sentido. Então, é bem interessante quando a pessoa se reconhece, eu sou advogada multipotencial, quer dizer, eu sou advogada, mas também faço coisas além da advocacia, isso é bem interessante. Certo. E me diz uma coisa, Camis, por exemplo, porque a mulher ela pode ganhar dinheiro todos os dias sendo multipotencial. Sim. Né? Mas como dividir esse tempo? Porque, vamos lá, a mulher é advogada, vamos lá, eu, por exemplo, eu sou especialista na área do direito do trabalho. Hoje, atualmente, eu não necessariamente exerço, né, a profissão de advogada e nessa especialidade, mas eu, assim, atuei muito tempo na área do RH, então a parte de departamento pessoal, folha de pagamento, foi isso que me inspirou aí para o lado do direito do trabalho. Mas vamos lá. Aí, vamos supor que a mulher é advogada, ela tem essa especialidade, mas ela também quer atuar em outras áreas. Como ela fazer para dividir esse tempo, né? Porque a questão mais é dividir o tempo, é fazer essa gestão desse tempo, né? Como que você nos diz aí, como poderia ser feito isso? Então, até 2018 eu fazia tudo sozinha. Desde a advocacia, a aula, era tudo por minha conta, né? E aí, final de 2018 para frente, eu era uma pessoa muito difícil de delegar função. Eu não gostava. Advogado tem essa dificuldade de delegar. Sim. A gente gosta muito de ficar com as coisas para a gente. E aí, eu chamei um rapaz para trabalhar para mim. Ele foi meu aluno na universidade, ele está junto comigo até hoje. Mas o que eu fazia? Eu organizava o meu tempo da melhor forma possível. Então, exemplo, dava aula de manhã na universidade, era intervalo de aula, respondia os e-mails da advocacia, os e-mails mais simples, pelo menos para já adiantar serviço. À tarde me dedicava, tipo, de 2 até as 4, só para mexer com a advocacia, cumprir prazo, responder clientes da advocacia. Aí deixava o horário de entre 5 e 6 da tarde, eu estou falando né, com os meus horários. Entre 5 e 6, por exemplo, para mostrar algumas peças para cliente da minha loja, para mandar foto, valores, fazer mala de consignado, que na época eu fazia para
para trabalhar dessa forma. Então, minha questão é ter minha agenda bem organizada. Com a Uhum, minha agenda bem organizada, eu faço tudo que eu preciso fazer. Então, a uhum, organização é fundamental. E também saber aproveitar o seu tempo. Ah, mas assim, eu estou na hora do meu almoço. Poxa, você tem 1h15 de almoço. uhum, Almoçou meia hora, restante responde e-mail, responde um cliente, uhum, ou deixa para responder no final do dia, mas tendo uma agenda organizada para fazer essas funções diferenciadas. uhum. Além disso, o que eu acho também que é interessante, isso é fato, também terceirizar algumas coisas. Tem coisas assim que a gente fala, eu vou economizar, não vou pagar alguém, ou não vou dividir. Uhum, É uma economia burra, porque a gente uhum. precisa de pessoas assim, estando do nosso lado para poder dar aquele respaldo. Quando ficou muito para mim, assim, muita função mesmo, as coisas Aham. começaram a aguentar, cliente me ligando, que eu sentia a necessidade de terceirizar a advocacia, foi a melhor coisa que eu fiz. Por Uhum. exemplo, hoje na advocacia eu atendo o cliente, eu pego a documentação, mas quem faz, se preocupa com prazo e Uhum. audiência, é o rapaz que trabalha comigo, o jovem advogado. Que aí eu não Entendi. preciso me preocupar, porque é com ele, entendeu? Uhum, entendi. Então, para a mulher que é multipotencial, a questão é aí você saber organizar o seu tempo, organizar a sua agenda, né? E é Justo. claro, e cumprir aquela agenda, né? E a gente sabe que tem muitas coisas circunstanciais que tiram a gente do nosso foco, E sabemos por, disso. e, por exemplo, Fá, Uhum, saber usar mesmo. Tipo, você tá na internet rolando feed, vendo coisas, vai responder teus clientes, vai uhum, prospectar, sabe? Que é o essencial. Ah, mas eu trabalho para uma pessoa, sei lá, advogando de 8 às 18. Saiu das 18 horas, das 20 até as 21 horas, não sei, você vai atender seus clientes de outras áreas que você atua, ou da sua mentoria, ou da sua loja. Enfim, você vai ter que encaixar no seu decorrer do dia uhum, algum tempinho que se tem, existe métodos, né, específicos para isso, uhum. para desenvolver essas outras atividades suas, entende? Sei, sei. Então, é questão de tempo mesmo, de se organizar. Certo. E mais, Camis, tem mais uma coisa, né? Quando você começa a atuar, principalmente nas suas multipotencialidades, na advocacia e tal, você precisa ir para o digital, né? Você já Sim. está há muito tempo no online. Conta um pouquinho para a gente como que é isso. Você já tem bastante tempo, né? Como que foi essa sua jornada até hoje? Vamos com mais um bloco do programa Elite Rosa aqui na Rádio Na Voz Delas. Agora, exatamente, 12h34. Nós estamos aqui com a nossa convidada Camila Mendes, conversando comigo sobre advocacia e multipotencialidade. Inclusive, você que está aí nos assistindo, esse último bloco você pode fazer perguntas, tá? O DDD é 31 98308 5976, DDD 31 98308 5976. A gente teve um probleminha aqui, mas já voltamos. E, Camis, eu estava perguntando para você sobre a questão da presença digital, né? Já faz tempo que você está no online, eu sei que é desde 2011, se eu não me engano, acho que até antes disso. E queria que você falasse um pouquinho como que está sendo essa jornada, porque acredito que as mulheres que te buscam, né, para mentorias, com certeza chegam nesse ponto, né? Até porque eu fui uma delas, né, na questão do online. Então, eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, principalmente as mulheres aí que são multipotenciais, são advogadas e querem Sim. também, né, atuar aí no digital, porque não tem como fugir disso. Não, não tem, é um caminho sem volta, assim, sabe? Uhum. Ainda bem, por um lado. Sim. Assim, eu comecei no digital, que eu acho que como qualquer pessoa, lá nas redes sociais, principalmente, né, eu falo, foi mais lá em 2003, 2004, que a gente tinha o finado Orkut Cabrenco, né? Sim. E Uhum. depois com a era Facebook, 2011, eu comecei a ver ela assim, do tipo, vê-la como um negócio, né? Falar assim, Uhum. tem muita gente divulgando os trabalhos, assim como se divulgava no Orkut, produtos, já tinha naquela época, no Uhum. Facebook começou a ser usado assim. A primeira experiência que eu tive online foi com a minha empresa, com a minha loja, que é meu Uhum. Facebook desde 2012. E, consequentemente, eu não podia abrir nessa época, até 2011, por aí, um Facebook jurídico, porque eu trabalhava, era assessora do Ministério Público. Uhum. 2012 para frente, eu comecei a dar aula de direito, né, que tem essa disciplina do direito de Uhum. imagem, enfim, para o curso de publicidade e propaganda, em uma faculdade aqui de Cuiabá, e eu Uhum. conheci uns alunos da área.
e aí eu comecei a conhecer sobre fazer briefing, Uhum, quais são os meus códigos, né, as minhas âncoras uhum, digitais, eu fui entender isso. Fiz curso no Sebrae também, e aí daí de lá eu criei primeiro o Facebook Jurídico, que na época era o Camila Mendes Advocacia, fiquei um uhum, bom tempo com ele. Aí depois eu criei o Instagram, Camila Mendes Advocacia, 2013, eu acho, se não me falha a memória, uhum, que hoje é o Camis Mendes, né? O Camis com K. Mendes, enfim. E aí comecei nessa jornada online. Eu vi muita essa evolução, sabe? Teve uma época que eu parei, que eu, tipo, 2015 para 2016, eu falava, uhum, não tô aguentando mais que eu colocar conteúdo. Mas era um conteúdo que não era meu, era conteúdo de terceiros, de sites uhum, jurídicos. Só que depois de final de 2016 para 2017, comecei a criar o meu próprio conteúdo, que eu comecei a dar a minha cara para bater, e aí eu falei, esse é o caminho aqui que eu quero trabalhar, porque é muita gente que você conhece, sabe, Fabi? uhum, É uhum. gente do Brasil inteiro. Eu tenho Sim. aluna hoje que é de Cuiabá, mas tem de Manaus, eu tenho do Nordeste, eu tenho da região sul do país, e já conheci algumas delas presencialmente, e é muito interessante você saber que existe um país imenso, até fora do Brasil também, né, no Uhum, mundo inteiro, que pode se conectar a você de alguma forma. Então, a rede social, principalmente o mundo digital, porque eu não tenho só as redes sociais uhum, específicas, sim. né? Tem canal no YouTube e outras coisas. Eu acho muito legal por essa conexão. A gente está longe, mas está perto ao mesmo tempo. E por ser um facilitador também, sabe, Fá? Tipo, de comunicação, enfim. Uhum, Imagina que há 20 anos atrás, se eu tivesse que dar mentoria, eu teria que dar mentoria só para as pessoas da minha cidade, para sim. presencial. Hoje não, eu posso dar para qualquer pessoa no Brasil inteiro, ministrar aulas e cursos, enfim. Uhum, E por um preço legal, sem precisar sair de casa, com um celular, ou com outro tipo de câmera. Então, veio para ser um facilitador. uhum. E com certeza as mulheres que buscam mentoria com você passam por essa parte, né? Porque é aquela Todas. coisa, todas. Não existe uma que fala assim, ah, tá, eu quero ficar só no offline, porque você precisa de Hum. projeção, você precisa divulgar seu conteúdo, você precisa estar ali presente, né? Apesar que tem muita gente que fala assim, ah, eu não tenho saco para ficar no Instagram, para ficar falando e tudo mais, mas há maneiras e meios aí de você usar a presença Sim, digital sem estar especificamente ali, né? Aparecendo todo dia, tá? Ó, sim. fizeram uma pergunta aqui. Foi a Juliana. O que é mais difícil é empreender no digital no seu nicho de advocacia? Olha, empreender no meu nicho no digital Uhum, é mais difícil você criar a consciência no seu público, uhum, sabe? Porque assim, sim. todos os dias eu tenho que falar a mesma coisa de forma Uhum, diferente. Porque entendi. senão as pessoas elas não processam, elas não conectam. Então todo dia eu tenho que estar falando a respeito da multipotencialidade, todo dia eu tenho que estar lá me apresentando, porque é Uhum, isso, é criar a consciência no seu público. Então, exemplo, se a pessoa me segue, eu falo, olha, você não precisa ter 50 mil pessoas na sua rede social para você vender um curso e mentoria, uhum, para ela acreditar nisso vai levar muito tempo até ela uhum, tirar toda essa cultura dela, enfim. Então você tem que estar ali fazendo sempre o trabalho da formiguinha todos os dias, sempre uhum. enfatizando a mesma coisa de modos diferentes. É criar na pessoa uma maturidade, Sim. criar aquilo que você vende, você tem que estar mostrando sempre de formas diferentes. Essa é a parte mais difícil que tem. Sim, porque é aquela, como você falou, você vai ter que estar repetindo e de formas diferentes. E Não é todo você mundo, falar a mesma coisa todo dia, sim, mas só que tem que ter né, uma diferenciação aí, né? e o online, Fá, a questão Hum, do online, o que me pega muitas vezes hum, é que tem muita gente que nunca fez nada. Tipo, tem gente que fala de advogar home office e nunca advogou na vida em home office. uhum, Então, as pessoas, mas elas falam de um jeito tão lindo, tão maravilhoso, que dá vontade de você ir lá e adquirir, e quando a pessoa ela compra, ela se frustra. E a gente é, que está aqui falando de forma orgânica há muito tempo, parece que as pessoas elas ficam assim, ah, mas será? Entendeu? Aí, quando elas tomam uma cabeçada, eu até brinco com pessoas que, uhum, tipo, elas não gostaram, elas vêm, Camis, eu quero fazer tal coisa. Aí eu uhum, explico o meu posicionamento, e aí para ela é como se tivesse tirado um peso das costas, entendeu? entendi. Porque quem não construiu muita coisa no digital, por exemplo, para eu falar de advocacia home office, de ter uma empresa online, eu posso falar categoria que são 10 anos fazendo a mesma coisa, seguida todos os Uhum, dias. Eu posso falar de resultado. Quem não construiu nada e está falando de home office, eu não acho legal, porque você uhum, está atrapalhando
atrapalhando quem muitas vezes tem interesse em estar, e você vai colocar umas regras, muitas vezes eu já vi pessoas dando dica até de vestimenta dentro de um home office, entendeu? Para ter sucesso, tá? Isso aí pode ser uma dica para um plus para a pessoa, mas Sim. isso não vai categorizar se a pessoa vai ter sucesso ou não por estar com uma roupa XYZ, sabe? Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque a gente mexe com vidas, né? Sim, e a gente sabe que no Instagram tem muita coisa que não é verdade, né? Como você mesmo disse, tem gente que pregam coisas que não, que na verdade não praticam, né? Justo. E às vezes tem uma boa comunicação, né? Fala bem, né? Tem toda aquela Sim. coisa assim, então acaba pegando. E eu falo porque eu já peguei, assim, já comprei cursos de pessoas que achavam uma coisa. Na hora que eu fui ver, eu falei, gente, eu não acredito. Mas eu acreditei na comunicação dela, naquilo que ela estava falando. Então, infelizmente, sim, acontece muito disso, realmente. E, assim, acaba desestimulando essas pessoas a comprarem mais de outras, e acaba desestimulando também quem produz, porque todo dia, gente, é um trabalho isso aqui. Sim, não sim. é fácil você estar aqui sempre, ó, você tem que vir aí, você tem tá aqui na rádio igual com a Fabi, daqui a pouco eu vou dar mentoria, aí à noite eu tenho uma outra mentoria, então minha vida ela é assim. Então, para a gente se estimular, a gente precisa do feedback de quem está do outro lado. Sim, então, sim. Às vezes, é muito complexo isso, então você tem que estar se reinventando sempre, muitas vezes silenciar 1 milhão de pessoas para que você continue no seu foco e na sua caminhada, porque senão até você se contesta, que é normal. Sim. Será que o meu trabalho é bom? Tá certo? Tá correto? Não tá? Entendeu? Entendi. É isso. E agora eu vou fazer uma pergunta que eu quero saber. Como é que faz, porque assim, trabalhando no home office, aí a gente já está entrando, porque é advocacia, né, no home office, é ser multipotencial, porque você também tem que o quê? Eu sou advogada, sou empreendedora, mas estou no home office, né? Sim. Mas e como é que faz para você ter o ânimo todos os dias? Até postei nos meus stories hoje, porque uma seguidora veio conversar comigo e falou desse desânimo. Que tem dia que ela não está desanimada, que dá vontade de chutar a porta da barraca, falar não quero mais. Mas a gente sabe que a gente precisa de um propósito para isso. Mas como que você vê isso? Porque eu sei que todo dia a gente não acorda bem, né? Todo dia não está lindamente, maravilhosamente ali. A gente sabe que não é bem assim. Eu adoro essas perguntas quando me fazem. A pessoa pergunta assim, Camis, como você é mais proativa? Como eu fico mais estimulada? Aí eu falei, gata, você acha que eu acordo todo dia 100%? Vamos lá, vamos para as cabeças. Não, eu acordo acho que estimulada 5% todos os dias da minha vida. Mas por que eu tenho que fazer? Porque eu tenho que fazer. Eu sou obrigada a fazer. É isso que eu escolhi para viver, entendeu? Você que trabalha fora da sua casa, você vai todo dia animada para olhar para a cara do seu chefe, para os seus colegas de serviço? Não vai. Mas por que você vai? Porque você tem que fazer aquilo. Sim. Então, como é uma opção minha, uma escolha que eu decidi, não estou animada 100% sempre, mas se eu me comprometi a todos os dias abordar X clientes por dia, animada ou não, eu vou fazer isso. Fabi, animada ou não, eu vou fazer isso. E aí, lógico, tem as válvulas de escape, academia é uma coisa. Sim. Agora eu coloquei corrida também, que eu vou começar, que é muito bom. É colocar válvulas de escape para sua vida. Tipo, eu trabalho, se você não depende de ninguém, né? Você é autônoma, igual eu, a Fabiana, enfim. Coloque dias de trabalho para você. Eu trabalho só de segunda a quinta-feira. Sexta, sábado, domingo eu faço o que eu gosto. Ou daqui a um tempo, só de terça a quinta. Vai mudando os seus horários também. Pega caminhos diferentes para você ir para uma academia, para um outro lugar. Toma um café da tarde com alguém legal. Sim. E a gente vai ajudando dessa forma. Sim, e é interessante que você falou dessa questão porque você tem as válvulas de escape e tudo mais, porque assim, uma coisa que eu estava pensando esses dias, porque eu lembro do momento que eu trabalhei no mundo corporativo, né? Sim. Que muitas vezes eu chegava, ou seja, para ficar até meia-noite trabalhando, eu trabalhava até meia-noite porque tinha projeto para entregar, porque tinha coisa para entregar e tudo mais, e você fica, querendo ou não, você fica, né? Porque você tem que entregar. Só que aí tem as pessoas que estão empreendendo, né? E aí chega naquele ponto de, já que o trabalho é meu mesmo, né? Já que eu estou empreendendo, chega às 18 horas, eu fechei meu computador, tá tudo certo, não quero saber mais de nada. Mas quando ela está trabalhando para outra pessoa, ela fica, ela faz hora extra, ela trabalha domingo, feriado, mas quando é para ela, quando é para o sonho dela, ela muitas vezes acaba meio que, é para mim mesmo, então... E, assim, Mas aí que tá, o pulo do gato é esse, né, Fabi? É você entender que eu trabalho em casa, eu trabalho aqui, mas eu também trabalho. Eu não vejo a minha casa só como meu lugar de descanso. Onde eu tô falando aqui com você, esse lugar onde eu tô, é meu escritório. Eu entrei aqui, eu trabalho. Se eu estou lá na sala, sei lá,
ouvindo uma música ou assistindo uma série, alguma coisa para me distrair, e eu tiver que responder alguém, eu vou responder, porque eu estou no meu horário de trabalho, Sim, entendeu? sim. Agora, é igual eu falo, você já estava, esse tempo atrás, uma palestra do Elon Musk. Eu não sou tão fã Sim. desse cara, mas a gente tem que respeitar a trajetória dele. Enfim. Sim, sim. Ele falava: olha, eu perdi o crescimento do meu filho, eu dormia dentro da empresa, eu trabalhava não sei quantas horas por dia, mas eu paguei o preço para chegar até aí. Então eu pergunto, qual o preço você quer pagar para chegar até onde você quer chegar? Entendeu? Sim. Então, por isso que eu falo, você vai estar estimulada todos os dias? Nem 1% você vai estar. Mas por que você vai ter que fazer? Porque é seu compromisso, concorda? Sim, então, sim. é isso. A gente tem as válvulas de escapes? Tem. Mas a maior que a gente tem que entender é para que eu estou aqui. Então, se eu comecei, eu vou até o fim. Porque é mais fácil, de verdade, você trabalhar para alguém. Você vai ter o fixo por mês, não é você que tem que estar preocupado, é seu chefe que tem que estar preocupado se vai dar tempo de te pagar ou não, não é você. Mas se você decidiu estar onde você está, o que você tem que fazer para você ser diferente? Cumprir com os seus compromissos. Eu penso isso, Fabi. Sim, sim, com certeza, com certeza. Eu falo sempre para as mulheres, falo, olha, se você escolher empreender, você sabe que empreender ele não tem só o lado romântico, né? Lógico que não, tem os bastidores, tem aquela coisa, não é só palco, não é só brilho. Né? Então, as mulheres têm que estar ligadas com relação a isso também, né? É prospectar cliente todos os dias. Cuidado financeiro. Cuidado financeiro, que é muito problemático isso, porque às vezes você ganha muito, no mês você ganha pouco, e às vezes você não vê onde o seu dinheiro vai. Que mais que é muito importante você entender? Mas aí eu faço um patrocinado divulgando alguma coisa e consigo o cliente. Não é assim. Patrocinado você pode fazer o cliente chegar, conversar com você e não virar porque você é péssima vendedora, por exemplo. Tem que saber lidar com o público. Então, é 1 milhão de coisas, entendeu? Então, assim, são vários fatores. Então, virou modinha empreender, e quando as pessoas vão empreender, elas verem que a dureza é muito grande, elas se arrependem. Eu conheço pessoas desistem, né? que voltaram para o mundo corporativo, falaram, não, empreender não é para mim. Eu falei, não é que empreender não é para você, você achou que seria fácil, mas trabalhar dentro da sua casa, ou com uma sala alugada, ter funcionários, ter pessoas trabalhando para você, você é o líder agora, é equipe. Mas eu não sirvo para empreender, não tem problema, ninguém está falando aqui que você obrigatoriamente tem que empreender, você continua trabalhando para alguém, tá tudo certo, a gente quer feliz dessa forma, mas se você decidiu empreender, o dono de tudo agora é você, então você tem que ter as suas regras próprias, né? Justamente. E, Camis, para a gente finalizar, eu queria fazer mais uma pergunta para você, agora na questão da multipotencialidade. Quais são os mitos e verdades sobre mulheres multipotenciais? Bom, o primeiro mito da mulher multipotencial é que faz tudo e não faz nada. Mito. Se você faz tudo e dá conta de fazer tudo, é porque você dá resultado. Porque é muito difícil você ver alguém fazendo mais de uma coisa, não tendo resultado. Ela tem. Se ela dá conta de fazer de mais de uma coisa, desculpa, você tem o seu resultado. Verdade sobre a multipotencialidade. A possibilidade de ganho maior, bem maior, Fabi. É porque, como você não fica focado só em uma coisa, por exemplo, eu vou dar um exemplo bem clássico. Quando a minha advocacia está bombada e está chegando coisa e tem coisa para fazer, é batata diminuir o número de pessoas nas mentorias, no meu brechó e tudo mais. É básico, porque é vendas. Aí, ao contrário, quando começa a bombar muito curso, mentorias afins, a advocacia dá uma estabilizada, e o brechó também, entendeu? Então, eu ando nessa forma. Então, assim, a verdade é que você tem possibilidade de ganhos diferentes, você ganha mais. Então, você não está preocupado só um foco em uma coisa. Então, se no mês de julho eu ganhei mais advocacia, agosto eu estourei de venda em curso de mentoria. Setembro eu estourei de vender no brechó. E qual que vai ser o próximo mês? É sempre assim. E tá tudo certo, porque todas elas se conectam. Por isso que eu falo, Fabi, o que eu prego sempre, dinheiro não tem nome. Não tem nome. Esse é meu dinheiro de tal lugar. Não é dinheiro, filha. Independente de onde veio, é seu dinheiro, entendeu? É isso que você tem que começar a perceber. Porque tem gente que fala, quem foca expande. E se eu quiser focar em várias coisas ao mesmo tempo, expandir várias coisas, eu não posso? É por isso que eu falo, Fabi, aquele livro, O Essencialismo, eu acho que todo mundo fala. Esse livro aí. Bom. Eu odeio ele. Desculpa, eu não gosto. Eu acho o livro hypado, mas para mim ele não serviu. Não, porque você tem que focar naquilo essencial.
essencial. Tá, mas eu tenho outra forma de fazer isso. Por isso que eu falo, a gente não pode tomar muitas coisas ao pé da letra, entendeu? Então, para algumas pessoas, algumas coisas vão ser essenciais, para outras nem tantos. E também tá certo, porque não tem regra. Perfeito, perfeito essa reflexão, Camis. Olha, agora são 12h51. Eu queria dizer para você muito obrigada por você ter aceito participar aqui. Sabe que eu sempre chamo você para as minhas coisas, pessoa de moda. Sim. Eu falo que eu sou inventadora de moda, pessoal. Mas eu, assim, você sabe que eu tenho uma gratidão eterna por você, né? Então, assim, a gente tem você foi minha mentora, é uma pessoa, assim, que a gente já conversou bastante sobre esses assuntos e, assim, para mim é uma gratidão imensa mesmo, de verdade, por você estar aqui. Eu queria agora que você falasse um pouco mais do seu trabalho, falasse suas redes sociais, seus contatos, para a mulherada aí entrar em contato com você e saber um pouco mais sobre essa multipotencialidade. Aí você também quer abrir um negócio, né, eu sei, eu gosto de várias coisas, de repente você pode ter mais de uma frente aí, de uma função, e conseguir ter resultado nessas funções também. Então, fala um pouquinho aí do seu trabalho para a gente finalizar. Bom, Fá, minha rede social, né? Instagram é camis.k.mendes, tá? Tem um canal no YouTube também chamado Camis Mendes. Então, você digitou Camis com K Mendes, você já sai nas minhas redes sociais. Eu tenho hoje 3 mentorias. A primeira é da multipotencialidade, conhecendo mulheres serem multipotenciais, né? Trabalhando em home office, com qualidade de vida. Que são 2 meses de mentoria, 6 encontros de 1 hora. Eu tenho a avançada, que é a mentoria da multipotencialidade avançada, que eu trabalho venda, gestão, são outros assuntos. E tem a mentoria de criação de infoproduto, que eu ensino profissionais. Aí não é só da área do direito, de outras áreas, a criar cursos, a criarem mentorias, a criarem e-books, a venderem seu conhecimento, como abordar a venda, como ter script de venda. Eu trabalho com essas 3 vertentes. Então, se você tiver vontade de aprender ou a ser multipotencial ou criar outras coisas, vender seu conhecimento, já sabe, Instagram camis.k.mendes, YouTube Camis Mendes também, e aí pode chamar no direct que eu converso com você. E Fá, muito obrigada por você aí sempre chamar, sempre estar aí me lembrando de mim, né, nesses momentos. É legal também ter essa troca nos bastidores com você, da gente falar alguns assuntos, que nem sempre vai ser aqui em entrevistas, enfim, mas os nossos bastidores. Muito obrigada mesmo, muito obrigada por honrar, igual o brinco, honra meu nome fazendo melhor que eu, por você estar fazendo muito melhor e estar aí expondo a tua cara, por ter, né, feito muita coisa diferente, e agradeço muito, muito obrigada mesmo, viu? Eu que agradeço, de coração mesmo, gente. Bom, gente, agora já está vai chegar quase a 1h da tarde, e eu quero dizer que hoje foi especial, porque minha mentora esteve aqui, né? Eu falo sempre isso. E assim eu termino mais um programa Elite Rosa para mulheres que decidem protagonizar com autenticidade. Não esquece de seguir o meu Instagram, tá? Meu Instagram é @fabisama com S, e o meu LinkedIn, Fabiana Sampaio Machado. E lembre-se, né, mulherada, quando as mulheres descobrem que juntas são ainda mais fortes, nada pode pará-las. Espero você na próxima semana. Um abraço e até mais. Beijo grande para todas. Beijo, Camis. Muito obrigada, Rádio. Obrigada. Tchau, tchau.